Eu quero compartilhar uma frase com você antes de lermos também uma frase da Bíblia apenas hoje. O nosso valor não é pelo que conquistamos na vida, mas pelo que já foi conquistado para nós. Você concorda com isso? O nosso valor não é por aquilo que nós conquistamos na vida, mesmo porque essas coisas ficam, não é? Mas é por aquilo que foi conquistado para nós, para você, para mim, para nós. E você sabe do que eu estou me referindo, daquilo que Deus conquistou para nós. Por isso esse tema, somos todos ouro, porque isso está disponível para todo mundo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para lermos apenas um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma pequena carta incrustada aí no Novo Testamento, escrita para uma cidade que ficava na Grécia, e como nós já ouvimos aqui hoje, num mundo que já estava muito acostumado com jogos, com Olimpíadas. Na verdade, as Olimpíadas nasceram 770 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E quando então Paulo começa a pregar e escrever, não é, por volta do anos 50 após Cristo, ele usa esta figura do correr, do ser um atleta, da tocha, do fogo, assim por diante. Isso está então em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19. Eu peço que você leia comigo, é a nossa versão que lemos aqui, a Nova Versão Internacional, mas a sua Bíblia, se for outra, tem algo muito parecido. Essa pequena frase do versículo 19, vamos ler? Não, mais uma vez, não apaguem o Espírito. Talvez seja a primeira vez que você está lendo essa frase, não apaguem. Em algumas Bíblias pode estar, não extinguam, não extinguais, ou não extingueis o Espírito Santo. Falando de um fogo de Deus que está presente em nós. Eu quero falar em primeiro lugar, quero falar três objetivos meus nesta noite, compartilhar com você sobre este assunto. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre uma verdadeira tocha. A verdadeira tocha de Deus em nós. Você sabe que a Bíblia tem a palavra tocha? A primeira vez que aparece a palavra tocha na Bíblia é aquele texto que nós meditamos nele, eu preguei sobre ele há 2 domingos, lá de Abraão. Lembra quando eu falei, você estava aqui há 2 domingos, que Abraão sacrificou aqueles animais, quando ele fez uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança com ele, e ele colocou aqueles animais abertos, não é? Mortos, aquela carne no chão, e Deus passou no meio daqueles animais, e queimou aquele sacrifício. A primeira vez que aparece a palavra tocha é ali. Literalmente está escrito tocha na Bíblia. E o que passa ali no meio deles não é nada menos do que o próprio Deus. É o que a Bíblia chama, ou a teologia chama de teofanias. Teos, Deus, fania, manifestações. Manifestações de Deus. E quando Deus passa no meio daqueles animais, pela primeira vez, aparece a palavra tocha, bem no início lá do Gênesis. Deus está passando no meio daqueles animais e queimando e fazendo uma aliança com Abraão. Um outro momento na Bíblia, na história, lá também, bem no início da Bíblia, que aparece fogo. Você sabe quando Moisés foi chamado por Deus para o ministério de libertador, para ir lá no Egito e libertar o povo que estava escravo. E diz o texto em Êxodo capítulo 3, que Moisés estava num monte, levando os animais para pastar, cuidando das ovelhas, do sogro, e de repente aparece uma árvore que estava queimando, e aquele fogo não consumia a árvore. Este fogo é mais uma teofania, uma manifestação de Deus. Na verdade, o que estava ali não era o fogo, este elemento fogo, mas era
Deus que, para os olhos de Moisés, que via aquele brilho e aquele calor, era o próprio Deus. Era um fogo, mas era o próprio Deus se manifestando ali para Moisés, dizendo: Moisés, você vai cumprir uma tarefa, você tem um chamado na sua vida. Esses textos vão revelando para nós que há uma verdadeira tocha, há um verdadeiro fogo, que não é este elemento da natureza, mas é o próprio Deus. E na linguagem bíblica, o fogo é usado para falar da presença de Deus. Há um outro texto muito interessante também, da história lá do Antigo Testamento. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, depois de sair da libertação lá da escravidão do Egito, eles saem pelo deserto e diz o texto, no livro do Êxodo, que de noite havia uma tocha, um fogo, uma coluna de fogo, que era a presença de Deus, que iluminava e marcava o caminho como um direcionamento para que eles caminhassem. De dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. Dois elementos da natureza sendo usados para explicar que Deus estava conduzindo a vida, a saída, a caminhada do povo de Israel. E há um quarto momento, eu estou resumindo aqui alguns textos da Bíblia, que fala também de fogo, e você conhece Atos capítulo 2, quando o verdadeiro fogo, que é a presença de Deus sobre a igreja, o envio do Espírito Santo, vem sobre a igreja. Em Atos capítulo 2, e diz lá que apareceram perante os discípulos sobre suas cabeças línguas, e eu fico pensando que poderíamos dizer labaredas, como fogo, que vieram sobre eles. E eles começaram a exaltar e a glorificar a Deus, falando em idiomas que eles outrora não podiam falar, que eles não podiam explicar. Aquele milagre da presença do Espírito Santo, que os fez capazes de falar em idiomas para que os visitantes da cidade, os turistas que estavam ali, porque era uma grande festa que estava sendo comemorada, pudessem entender o Evangelho. Então, o verdadeiro fogo que a Bíblia diz, a verdadeira tocha, é a própria presença de Deus conosco. E aí no Novo Testamento, Paulo vai explicar que este fogo não está mais do lado de fora, mas está dentro de nós. Você pode dizer isso comigo? O fogo de Deus está dentro de mim. Está dentro de mim, porque Ele é o Espírito Santo. Por isso, voltando ao texto, como é que é o texto mesmo que nós lemos nessa noite? Não apaguem o Espírito Santo. Onde é que está esse texto? 1 Tessalonicenses 5:19. Não apaguem o Espírito Santo. Então Paulo vai elaborar este ensino, de que há sim um fogo, há sim uma tocha, que foi colocada não mais do lado de fora para nos guiar, não mais para nos chamar do lado de fora, não mais para operar no sacrifício de animais, mas para agir dentro de nós, que é a gloriosa, extraordinária, maravilhosa presença do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Ele é o verdadeiro fogo, a verdadeira tocha. E em primeiro lugar, nesse domingo, então, estamos pensando sobre a tocha como um desses elementos que marcam uma Olimpíada. Mas eu quero dizer em primeiro lugar isso para você. O verdadeiro fogo e a verdadeira tocha é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo, que você e eu recebemos quando confessamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Que coisa extraordinária, maravilhosa sabermos que nós e em nós está uma tocha que não se pode arrancar, ser arrancada das nossas vidas. Essa tocha do Espírito Santo.
E eu quero dizer uma verdade para você a respeito disso. Não há possibilidade de uma pessoa receber o novo nascimento que Jesus fala, de uma pessoa receber a salvação e a vida eterna. Não há uma possibilidade de uma pessoa se render a Jesus, se converter a Ele, se tornar discípulo dEle, sem a ação e a presença do Espírito Santo. Portanto, se você é uma pessoa convertida a Jesus, já assumiu um compromisso com Ele, você tem o Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Você tem o Espírito Santo? Se você não tem o Espírito Santo, hoje é dia de conversão na sua vida. Para que através dessa rendição a Jesus e confessar Jesus como seu Salvador, essa tocha passe a habitar dentro de você e não do lado de fora, como era no Antigo Testamento. Essa é a grande maravilha do Novo Testamento. O Espírito Santo habita em nós, em nós. Mas há um perigo. Em segundo lugar, quero dizer a você que há um dano, há um prejuízo muito grande desta tocha ser apagada. Qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Você pode lembrar de novo o versículo? Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. É uma frase muito simples e pequena, é uma ordem no sentido negativo, dizendo não façam isso, uma ordem negativa. Não apaguem o Espírito Santo. Deixa eu falar para você sobre um grande prejuízo que você e eu teremos, e muitas pessoas têm, quando apagam o Espírito Santo. E aí você e eu vamos aprendendo, vamos entendendo o que é apagar o Espírito Santo. Mas deixa eu falar de um prejuízo, um enorme prejuízo, que corre ao nosso lado o tempo todo. Quem aqui já fez, ou já teve que alguém fazer por você, aquele negócio de pegar uma agulha, ou um alfinete, e tirar uma farpa do dedo? Quem que já teve isso, não é? Todo mundo já teve isso, não é? Você ou seu filho, não é? Alguém mexendo numa madeira qualquer, enfiou uma farpa. Como é que os nossos avós, os nossos pais limpavam a agulha antes de cutucar ali, não é? Ia lá no fogão, não é? Não era assim? Tão fácil, não é? A gente gritava e gemia, não é? Quando tinha que fazer isso. As crianças... Mas é a melhor maneira, não é? Do que deixar aquilo inflamar e sair naturalmente, não é assim? Então, vai-se lá no fogo, põe a agulha ali, aquela pontinha da agulha. Não há melhor maneira de purificar uma agulha. É simples, não é verdade? Aliás, através do fogo ou do calor, muitas coisas são purificadas, não é? Você que vai na sua manicure, você deve ter certeza, se ela vai usar os aparelhinhos dela, que aquilo está bem esterilizado. E com calor, não é? Para que você não pegue alguma doença que pode ser transmitida, né, por aquele cortador de cutícula. Tanta coisa a gente limpa da nossa vida pela presença do calor, e agora pensando no fogo. E Paulo diz, não apaguem o Espírito Santo, porque ele está falando de um perigo. E o perigo é que a nossa vida comece a ser contaminada. O fogo é mais ou menos como, o fogo do Espírito é mais ou menos como um filtro. Sabe um filtro? Nós ganhamos há poucos meses, você já deve ter visto ali, um aquário bem bonito que fica aqui embaixo, bem em frente à secretaria. O irmão da igreja deixou aí, deu os peixes, deu a manutenção, até a comida para os peixes. É lindo. Mas você não sabe, ou você imagina, que ali embaixo daquele armário tem um filtro, que aquela água precisa ser purificada, porque do contrário aqueles peixes todos vão morrer. E então o fogo é como se fosse esse filtro na nossa vida. O Espírito Santo é como se fosse esse impedidor
inibidor de impurezas da nossa vida. Como é que isso acontece? Bom, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você está lendo um livro, por exemplo, uma carta, um livro da Bíblia, uma das maneiras de você entender aquele versículo que às vezes está um pouco difícil de entender, é olhar naquela carta, naquele livro, se aparecem outras menções da mesma palavra. Então eu queria mostrar para você a primeira vez que Paulo usa Espírito Santo, nessa carta. Então vá lá para o primeiro capítulo. Você está com a sua Bíblia aberta, eu espero. Se não tiver, volte lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 agora. E vamos ver como é que Paulo usa pela primeira vez a palavra Espírito aqui nesse texto. Olha aí, primeiro capítulo de Tessalonicenses, no versículo 5. Você pode ler comigo, por favor? Vamos ler juntos? Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo está dizendo, olha, quando eu preguei a vocês, e Paulo já havia estado lá pregando o evangelho e plantando a igreja, ele disse, a palavra que eu preguei a vocês não foi apenas em palavra, isto é, em oratória, mas foi em poder, e poder dado pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo, versículo 6 agora, pode ler comigo? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo, eu elogio vocês, porque vocês têm uma convicção, vocês receberam o evangelho que eu preguei a vocês, não só com palavras, mas com o poder do Espírito, com milagres. E vocês se tornaram convictos do Evangelho, convictos do Evangelho. O Evangelho entrou na vida de vocês e gerou uma forte convicção. É o que ele diz no versículo 6. E vocês se tornaram imitadores do Senhor, imitadores de Jesus, através da presença do Espírito Santo. Convicção. Sabe como é que o Espírito Santo faz essa purificação em nós? O Espírito Santo faz assim, olha. O Espírito Santo tem como objetivo fazer você e a mim parecermos com Jesus. Não fisicamente, é lógico, mas no nosso caráter, na nossa maneira de viver. Então o Espírito Santo olha para você, aí ele fica meio atordoado. Ele fica preocupado, ele fica triste, porque o Espírito Santo se entristece, ele é uma pessoa. Quando ele olha para mim, e ele não vê o caráter de Cristo, ele se entristece. E há o perigo de nós apagarmos e abafarmos a voz do Espírito Santo. Aí ele olha para Jesus e diz, nossa, está longe ainda. O modelo está muito longe, a realidade ainda é muito distinta. E o Espírito Santo então olha para Jesus, olha para mim e para você, e ele começa a falar no nosso coração, no nosso espírito. E ele começa a apontar coisas na nossa vida e dizer, olha, isso aqui não está bom. Aquilo ali sim está bom. Continue firme. Não apague isso que está acontecendo aqui. Mas isso aqui eu quero que você limpe na sua vida. E ele começa a ser esta voz. Lembra daquele texto que Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. E essa testificação é esse trabalho do Espírito Santo em olhar para Jesus, olha para nós. E aí ele vai apertando um pouco mais aqui. E aí ele vai apontando algumas coisas na nossa vida, que ele quer mudar. Minha pergunta para você e para nós hoje é muito simples. O que é que você vê na sua vida hoje que o Espírito Santo iria olhar para Jesus, olhar para você naquela área, e eu quero mudar isso?
Qual é a área mais premente, mais forte, mais que se destaca na sua vida? Se você não permitir que o Espírito Santo comece a mostrar isso para você e os caminhos para mudar, você está apagando o Espírito Santo. E a purificação e a limpeza deixa de acontecer. Irmãos, o cristão, o discípulo de Jesus, não é uma pessoa que tem que andar pesado, sabe? Com culpa. Nossa, eu sou um infeliz, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Essa vida negativa. Não é assim que a vida cristã deve ser. Não é ficar olhando para os seus próprios podres, feridas, machucaduras, doenças, erros, e dizer, eu sou mesmo uma pessoa que ando fora da bênção de Deus. Não, isso é culpa, e a culpa é gerada pelo diabo, ou pela nossa carnalidade, pela nossa carne. Mas, por outro lado, se não há nada na nossa vida que o Espírito Santo esteja nos convencendo de uma impureza, de algo que precisa ser purificado, limpo, filtrado, mudado, então tem alguma coisa errada. Então não é para andar pesado, cheio de culpa, se sentindo miserável, eu não posso nem orar, nem orar. Eu preciso mudar a minha vida para depois buscar a Deus. Há pessoas que dizem assim, pensam assim, vivem assim. Mas há aquela voz do Espírito que diz, esse é o caminho, quero mexer na sua vida nessa área, quero tocar em você, homem, mulher, jovem, isso não está bom, isso não me agrada. Essa é a voz do fogo do Espírito Santo. E o perigo é apagarmos essa voz. Apagarmos essa voz. Irmãos, um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, a sua igreja pode quase tudo, não pode? Eu falei, pode? Do que você está falando? Pode. Eu sabia do que ela estava falando. Ela estava dizendo assim, com essa pergunta, pastor, eu acho melhor uma igreja que impõe leis, regras. Regras, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu conheci uma igreja há muitos anos já, não é, que na porta tinha lá o código de conduta, desde a altura de saia, corte de cabelo, tipo de roupa para os homens e para as mulheres, o código de ética, não é, ali de vestimenta. E o que essa pessoa estava me perguntando é assim, pastor, tem regras, quais são elas na sua igreja? Irmãos, nós não cremos que o Evangelho ele precisa e vai ser obedecido, ou deixa eu colocar de outra maneira, falando da tocha, do fogo. Nós não cremos que esta tocha vai ser apagada se você cumprir ou não cumprir uma série de regras que a igreja coloca para você. Fica comigo aqui, não vai ficar... Espera um pouquinho, eu vou explicar, tá bom? O que nós precisamos não é uma lista de coisas a fazer e coisas que não se faz. O que nós precisamos desenvolver na nossa vida são cristãos maduros. Cristãos maduros é muito mais difícil. É muito mais difícil ter uma igreja cheia de crentes maduros, discípulos de Jesus. Esse é o nosso desafio. Porque estes vão discernir. E discernimento é um dom do Espírito Santo. Vão discernir espíritos malignos, conduta maligna, carnalidade, vestimenta inadequada. Não somos nós que vamos dizer para você, mulher, a altura da sua saia, da barra da sua roupa, homem. Como é que você deve se portar perante as mulheres a hora que você vai abraçar, cumprimentar, beijar? Isso não compete a uma lista de regras. Seria mais fácil. Você obedece, você está dentro. Você não obedece, está fora. E criaríamos um gueto de gente que o dia que perder essa lista,
Ou o dia que surgir um novo hábito e comportamento na sociedade, vai vir perguntar. E agora, a altura da saia, como é que é? E agora, o que eu devo fazer? Mas cristãos maduros que olham para si e olham para o Espírito e dizem: há alguma coisa na minha roupa, na minha vida, no meu palavreado, no meu lazer, nas minhas brincadeiras, nas minhas piadas, que entristece o Senhor? Aí sim, temos uma igreja de discípulos, onde ninguém vai precisar ficar dizendo com uma listinha, né, o checklist. Não é isso que nós queremos. Não é isso que é o Evangelho. Agora, isso exige muito mais de mim e de você, não é verdade? Porque você tem que se colocar perante Deus e dizer: Deus, sonda a minha vida, olha a minha vida, Deus, e vê o que é que está abafando essa chama do Espírito Santo. As pessoas perguntam, porque têm necessidade, às vezes, de saber, por exemplo, como é que é a sexualidade num casamento. Alguns princípios básicos, né? Sexo é após o casamento. Isso é para todo mundo que quer se submeter à palavra. Agora, existem orientações quanto à sexualidade de um casal que não adianta você querer regras. Você tem que olhar para Deus e dizer: Deus, à luz da tua presença na minha vida, à luz de uma unidade conjugal, à luz de uma maneira bonita de viver o casamento, o que o Senhor pensa disso? Isso vai fazer bem, vai abençoar a minha vida com o meu cônjuge ou não? Isso está alegrando o coração do meu cônjuge ou não? Ou está constrangendo, manipulando, exigindo, cobrando, impondo? Então nós precisamos dizer: Espírito Santo, fala comigo. Porque o objetivo do Espírito Santo é olhar para Jesus, olhar para a nossa vida e dizer: chega mais perto desse caráter maravilhoso de Cristo. Amém, irmãos? Essa é a igreja que desejamos, essa é a igreja que a sociedade precisa. Mas essa é a igreja difícil de conseguir, difícil de ter, porque ela exige de cada um de nós, E deixa eu dizer uma coisa para você: há uma tocha individual. Você tem uma tocha dentro da sua vida, que é o Espírito de Deus, e você é o responsável por mantê-la acesa. Mas há uma tocha coletiva. Há uma tocha coletiva. E aquilo que você faz, que eu faço, a nossa maneira pessoal de viver, afeta o corpo. Porque há uma tocha, que é a tocha da igreja de Jesus. Esse sentido coletivo de igreja, nós estamos perdendo. Mas nós não podemos perder. E eu quero ajudá-lo nessa noite a resgatar um pouco isso. E eu quero dizer a você que o que você faz e da maneira como você vive, afeta a tocha desta igreja. Eu não quero gerar culpa em você, não. Eu quero incentivar uns aos outros aqui a vivermos uma vida que honre a Jesus. Porque você pode abafar a tocha um pouquinho no que compete à sua vida, o seu testemunho. Nós podemos avivar, aumentar, dar mais fogo à presença do Espírito Santo na nossa igreja. Então a nossa igreja, irmãos, precisa ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo começa na minha e na sua vida, e quando nós vivemos coletivamente uma vida bonita na presença do Senhor, com a tocha bem quente, bem avivada, bem forte, esse testemunho vai ser visto por muita gente. Amém? Como é que você contribui? Como é que você tem contribuído para que essa tocha não se apague? Vou terminar agora falando o último aspecto. Então, há uma tocha verdadeira que é o Espírito Santo. A presença de Deus em nós. Em segundo lugar, há um prejuízo, um dano para nós e um dano para a igreja, quando essa tocha
a presença do Espírito vai se apagando. Agora eu quero terminar dizendo, o que é que faz a tocha aumentar? Não ser apagada, mas pelo contrário ser aumentada. O que é que faz essa tocha crescer? A tocha do Espírito Santo. Você viu que algumas pessoas tentaram apagar a tocha? Ou tentaram apagar a sua tocha na sua vez? Não, né? Mas em algumas cidades jogaram água, não é? E também saíram lá com extintor, né? Vocês viram isso? Que maneira mais absurda, né? de protesto. O que a tocha tem a ver com isso, não é? Como é que a gente mantém a tocha acesa? Há um texto em Efésios, se você puder voltar 2 páginas, 3, 4 páginas aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. É um texto que muitos aqui conhecem. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Irmãos, como eu gosto dessa Bíblia, viu? Só por esse versículo e a maneira como os tradutores escreveram, já vale a pena usar a NVI. Porque na maioria das Bíblias mais antigas, o versículo era assim: encham-se, sejam cheios do Espírito Santo. Talvez na Bíblia de algumas pessoas esteja assim: enchei-vos do Espírito Santo. Na voz ativa. Você precisa se encher do Espírito. Eu já falei isso aqui. E nessa Bíblia está traduzido de forma diferente. É Efésios 5, versículo 18. Aqui está assim: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, a briga, a contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é como se você colocasse um copo na pia e falar para o copo assim: copo, encha-se. E a outra é você colocar o copo embaixo da torneira, do seu filtro, e apertar ali, virar a torneira, e ele vai se deixar encher. Não é você que se enche do Espírito, é o Espírito que enche você. Não é você que ativamente diz: bom, eu quero ser mais cheio do Espírito. Pastor William, o que é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Você ore 5 vezes por dia, leia a Bíblia 5 capítulos por dia, e você dá um dízimo, mais que o dízimo, dê 15%. É lógico que não é assim. Não é por legalismo, não é por obrigações, mas é você se colocar abaixo, como embaixo de uma pia da torneira, e você, embaixo da torneira de uma pia, que você dizer: me encha, Espírito Santo. Significa o quê? Eu vou querer ouvir tudo o que o Senhor vai falar. Eu vou querer ser convencido daquilo que o Senhor quer me convencer, do erro, do pecado, daquilo que está errado na minha vida. Eu vou querer mudar a minha vida, porque eu não quero só ser um ouvinte, mas eu quero ser transformado. Aí você vai se deixando encher pelo Espírito Santo. Você compreende isso? É como se ele já estando totalmente em você, ele vai tomando as áreas da nossa vida, e vai tomando conta das áreas da nossa vida, e vai dirigindo, e vai transformando, e vai purificando a nossa vida. Então, se você quiser manter a tocha acesa, diga: vem, Espírito Santo. Senhor que já está em mim, começa a tomar as áreas da minha vida, porque eu me deixo ser cheio pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a nossa oração. Todo dia de manhã, você ore assim. Diga: Espírito, eu quero me deixar, eu quero me entregar, eu quero dar boas-vindas para o Senhor, Espírito Santo, na minha vida. Eu quero viver desta maneira. Abra o seu coração para Ele.
Sabe uma outra coisa que a gente precisa fazer? Quem aqui já não teve a experiência de ter que botar carvão na churrasqueira e aí cai demais e abafa, não é? E aí você tem que correr lá e, não é, abrir espaço, não é assim? Você tem que abrir espaço para o fogo poder voltar, as labaredas poderem queimar aquele carvão. Então a gente precisa abrir espaços na nossa vida, sabe? A gente precisa deixar que o Espírito Santo tenha espaços na nossa vida. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso pela meditação na palavra. Você abre a palavra não como uma lei, mas porque você quer abrir espaço na sua vida para ouvi-lo, para ser convencido, ensinado por Ele. Abra espaços na sua vida. Abra espaços para ouvir. Sabe quando o cônjuge, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, o marido, a esposa, fala uma coisa que você não quer ouvir? Aponta um erro na sua vida? Abra espaço, porque aquela pode ser a voz do Espírito, que o Espírito Santo vai tomar nas mãos dele e vai dizer, quero mudança nessa área. Abra espaço. Faça jejum. Busque ao Senhor. Aprenda a louvá-lo em toda e qualquer situação. Não entristeça o Espírito Santo, mas assopre, não é? Quem que já não pegou uma tampa de panela, um pedaço de papelão para abanar ali, não é? Joga oxigênio, abra espaço para o fogo entrar com mais força na nossa vida. A pergunta então para terminar é: o que é que tem feito a chama do Espírito se apagar na sua vida e na minha e na nossa vida? Eu fico impressionado nesses dias de competição, em alguns esportes, a concentração dos atletas. A concentração dos atletas. Aqueles instantes, segundos, antes da competição, e alguns parece que exigem mais. E eles param e pensam e olham e ficam ali se preparando. Se você fosse hoje com muito cuidado, muita concentração, pedir, Espírito Santo, o que eu preciso ter transformado na minha vida? O que é que Ele iria mostrar? A gente gasta tempo com tanta coisa. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana que dizia o seguinte, que o Brasil é hoje o país que mais gasta tempo com redes sociais. O Brasil, a nossa população, é o povo em todo o mundo que mais gasta tempo com redes sociais. Sabe quem vem atrás da gente? Logo em seguida, Tailândia, Filipinas, Bolívia e Peru. São os próximos da lista. E aí eu fui ver os países desenvolvidos, com alta educação. Eles estão bem longe desse grupo. Quanto tempo você gasta em rede social? Quanta bobagem nós gastamos. Não sou contra a rede social, não. Mas estou falando sobre priorizações na nossa vida. Como é difícil ler a Bíblia e como é difícil orar, mas como é fácil ir no WhatsApp ou no Facebook. Não é verdade? Como é fácil. Como é fácil perder tempo com essas coisas. Estou falando de uma coisa, de um aspecto apenas da nossa vida. Como a gente se distrai com a vida. Ao invés de todo dia dizer, Deus, faz a tua obra em mim, porque todo o ouro que eu conseguir, toda a informação que eu conseguir, tudo que eu fizer vai passar, menos a tua presença na minha vida. Eu quero concluir lembrando daquela frase que João Batista falou sobre Jesus. João Batista falou assim: eu batizo vocês com água, mas virá alguém que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa é uma outra menção de fogo
na Bíblia. Talvez você não entenda bem o que significa isso quando você já leu, não entendeu, mas é muito fácil, porque Jesus foi explicar isso depois, quando ele ressuscitou. Ele disse assim: discípulos, fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer alguma coisa. Vai descer o Espírito Santo e vocês serão cheios de poder. E aí vieram aquelas línguas, aquelas chamas como de fogo. Era isso que João Batista estava falando, e ele falou 3 anos antes de acontecer. E Jesus veio para batizar, isto é, para colocar em nós, nos infundir o Espírito Santo. Ele que habitou com os discípulos, mas não habitava dentro deles. Agora ele diz: Deus vai habitar em vocês, e esse Deus é o Espírito Santo. Este fogo que ilumina, que aquece, que transforma, purifica, este fogo habita em nós. Esta tocha de Deus habita em nós. Mas sabe por que isso foi possível? Só foi possível porque um dia se cumpriu a escritura do Antigo Testamento. Porque Amós profetizou, séculos antes de Cristo, dizendo que um dia o sol se escureceria, o dia se tornaria noite. E você sabe quando isso aconteceu? No dia da crucificação de Jesus. O relato do Evangelho diz que no momento da crucificação e da morte de Jesus, o céu escureceu-se, o dia se transformou noite e houve trevas sobre a terra. Você só tem fogo porque ele perdeu o seu próprio fogo dentro de si. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isto é, Jesus assumiu sobre si o meu e o seu pecado. Ele se tornou e se colocou em trevas. Ele foi condenado e o dia se tornou escuro para ele, para que eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo. E aí nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Se a tocha se apagar em nós, em mim e você, sabe o que nós estamos dizendo? O que Jesus fez? Não estou muito preocupado com isso. Se a gente deixar a tocha do Espírito abafar, ser abafada em nós, ser apagada em nós, este fogo do Espírito, esta direção, esta presença, nós estamos dizendo: Jesus, o que o Senhor fez na cruz não me preocupa muito. Você vai dizer isso para Jesus? É certo que não. Vamos nos apresentar, vamos nos colocar diante do Senhor em oração agora. Vamos pedir que o Senhor nos convença pelo Espírito Santo de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. Se alguma coisa disso que você ouviu nesta noite diz respeito à sua vida e uma decisão que você quer tomar agora, quero convidar você a se colocar em pé para orarmos juntos e dizermos: eu não quero que a tocha, o fogo do Espírito se apague na minha vida. Eu quero abanar, eu quero dar espaço, eu quero que essa tocha cresça em mim. E a direção do Senhor na minha vida, que vai gerar equilíbrio, que vai gerar saúde, que vai gerar alegria, que vai gerar perdão. Então, se alguma coisa na sua vida que você deseja que esse fogo do Espírito Santo queime a impureza e gere luz e vida, eu convido você a ficar em pé agora, para nós orarmos juntos. Glória a Deus. Amém. Oh, Pai. Esse é um tempo de oração. Nós, como crentes em Jesus, que já recebemos o Espírito, mas que queremos que Ele governe em nós. Que Ele fale conosco, nos purifique, nos santifique,
gere esta convicção em nós. Nada de viver uma vida morna, uma vida em dúvida, uma vida de fraqueza espiritual. Glória a Deus. Vamos orar. Apresente diante do Senhor aí onde você está seu pedido, a sua confissão de pecado. Quem sabe você vai precisar sair daqui e pedir perdão para alguém lá fora, na sua casa ou em outro lugar. Você vai precisar se reconciliar, você vai precisar se apresentar em humildade, em quebrantamento. Mas primeiro faça isso perante Deus. Peça para o fogo do Espírito purificar a sua vida, apontar um caminho novo, uma direção nova. Deixa essa tocha queimar em você, de amor a Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh Deus, enquanto você ora, a gente vai ouvir um pedacinho dessa canção que cantamos há pouco. Aproveite para ter esses pequenos instantes, poucos instantes, na presença do Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ouça essa canção que diz: Santo Espírito de Deus, Santo Tu és bem-vindo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós. Eu te louvo porque esta dádiva, este presente, nunca mais será tirado de nós, Senhor. Te louvo porque o próprio Espírito garante a nossa salvação, é como um selo de proteção. Louvado seja o teu nome. Mas, Senhor, nós não queremos viver apenas na experiência lá da conversão. Nós queremos viver uma experiência de uma vida completamente cheia da tua presença. Nós nos expomos, nós nos entregamos a ti, Senhor, e desejamos que o Senhor nos encha as áreas da nossa vida. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que a nossa carne, o nosso eu, não é aquilo que governa a nossa vida. Nós atendemos o convite, a ordem da tua palavra. Não queremos apagar o Espírito Santo, não queremos abafar a sua voz. Nós queremos nos deixar ser cheios da tua presença, Senhor. Então nós oramos agora por cada área e cada circunstância que envolve o nosso viver. Queremos que essas áreas sejam santificadas, isto é, sejam limpas, Senhor, limpas. Limpa os casamentos, limpa as conversas, limpa, Senhor, a nossa maneira de pensar. Purifica, ó Deus, os lugares mais escondidos da nossa alma, do nosso coração, sentimentos que estão ali encravados em nós, que não são Deus,
Deus, a tua palavra nos diz que nós não devemos ser guiados pela carne, produzindo as obras da carne. Nós não queremos ser conduzidos pela bebida, ser embriagados pela bebida. Não queremos ser embriagados por um comportamento que não é do Senhor, mas queremos viver uma vida de sobriedade na tua presença, de transformação, de mudanças. Senhor, ajuda-nos a não nos iludirmos, não nos enganarmos. Cuida dos jovens, Senhor. Age nos relacionamentos, nas amizades, nos adolescentes, o que pensam, o que falam. Abençoa os namoros, noivados, casamentos da nossa igreja, do teu povo aqui, Senhor. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Edifica a tua igreja em santidade, em uma vida bonita na tua presença. Queremos ser maduros na fé, maduros no nosso relacionamento com o Senhor. Ouvir a tua voz, obedecer a tua palavra. Deus, te louvamos porque não deixamos aqui o Espírito Santo quando saímos, mas Ele vai em nós, vai dentro de nós, e queremos ouvir a voz deste amado Espírito de Deus. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Tu és bem-vindo hoje, amanhã. Tu és bem-vindo quando vamos para os colégios, as faculdades, os escritórios, as nossas casas. Queremos dizer que tu és bem-vindo, Espírito Santo, desde o momento que levantamos a nossa cama, todo dia, todo tempo. Tu és bem-vindo. Queremos dar espaço para o Senhor. Santifica e muda a nossa vida, Pai. Abençoa-nos nesses dias. Derrama sobre nós a tua graça, e que essa graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor do Pai, e esta labareda, esta chama do Espírito Santo estejam sobre nós e em nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Vá na paz do Senhor. Deus nos abençoe.